Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui. Na verdade, é uma revista de cultura e política de 96, Lua Nova, do SEDEC. É o individualismo e seus críticos. Neste número nós temos Economia e Política sobre Rousseau, Marx, Tocqueville, Aristóteles, Hayek, Buchanan, Weber, Habermas. Temos Melucci falando sobre o indivíduo e sociedade, escrevendo, Educação para a Democracia, Comunicação e Política. Um pouquinho de crítica e utopia em Rousseau, indivíduo e sociedade também em Rousseau. Bora lá? O presente ensaio é uma parte de uma pesquisa realizada sob patrocínio do CNPq, do Carlos Nelson Coutinho. Entre muitos pontos polêmicos presentes na vastíssima literatura que busca interpretar a obra de Jean-Jacques Rousseau, destaca-se aquele sobre a unidade do seu pensamento. Parece-me estar no caminho certo os que afirmam a existência dessa unidade. Contudo, gostaria previamente de ressaltar que, em minha opinião, ela se manifesta não apesar das muitas contradições certamente presentes na obra de Rousseau, mas precisamente através do específico e original modo pelo qual ele soube articulá-las numa totalidade dialética. Um texto clássico sobre o tema é de Ernest Cassirer, a questão de Jean-Jacques Rousseau. Publicado originariamente em 1932 em alemão, o ensaio de Cassirer propõe, a meu ver corretamente, uma resposta afirmativa à questão da unidade do pensamento rousseauiano. Mas, para obter tal resultado, Cassirer termina por fazer o filósofo genebrino um precursor direto de Kant, com o que sacrifica boa parte de sua originalidade. O objetivo deste ensaio, assim, é o de tentar argumentar em favor dessa unidade num plano específico do pensamento de Rousseau ou de sua teoria política. Para isso, irei sugerir uma leitura conjunta dos dois mais importantes textos rousseauianos de filosofia política, o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e do contrato social. A análise de outros textos políticos de Jean-Jacques, em particular o projeto de Constituição para a Córcia e as considerações sobre o governo da Polônia, ambos explicitamente normativos e posteriores à redação do contrato, confirmaria ainda mais a proposta de leitura que sugiro aqui. De resto, como a teoria política de Rousseau depende de sua concepção filosófica geral, essa proposta de leitura ganharia em densidade se fosse completada por um exame dos seus conceitos ontológicos sociais, tais como aparece sobretudo no Emílio. Contudo, antes de mais nada, por problemas de espaço, irei me ater aqui ao comentário do discurso e do contrato, inclusive no que se refere aos temas filosóficos. Deveria me referir ao discurso sobre a desigualdade como o segundo discurso, para diferenciá-lo do discurso sobre as ciências e as artes, de 1750. Mas como não havia possibilidade de confusão, julguei desnecessário fazê-lo. Ainda que esses textos possam parecer contraditórios, muitos intérpretes já se referiram ao suposto pessimismo antissocial do primeiro, em contraste com o otimismo ingênuo do segundo. Penso ser possível demonstrar que uma análise adequada dos conceitos essenciais do contrato implica uma compreensão prévia da problemática desenvolvida no segundo discurso. No caso, a precedência cronológica coincide com a precedência lógica ou sistemática. A segunda obra aparece como a pars construens da teoria política de Rousseau, enquanto a primeira é a sua pars destruens. É através da articulação entre esses dois momentos ou partes que se forma a totalidade orgânica e unitária da reflexão política rousseauiana. Em minha avaliação, o contrato deve ser lido como a proposta, no nível normativo do dever ser, de uma formação social e política alternativa, aquela que aparece no discurso como fruto de uma análise que se situa no nível do ser. É porque discorda profundamente do ser da desigualdade e da opressão, por ele identificado com o société civile, sociedade civil de seu tempo, que Rousseau propõe o dever ser de uma formação social na qual liberdade e igualdade se articulam indissociavelmente. A crítica do presente se completa assim com a proposição de uma utopia alternativa. Pode-se alegar contra a minha argumentação que essa articulação entre as duas obras não é feita explicitamente por Rousseau, ainda que se deva refutar o método da leitura sintomal proposto por Althusser e discordar radicalmente dos conteúdos concretos a que ele chega em sua interpretação de Marx. No Althusser e outros, Lire le Capital. É certamente justa a sua afirmação de que um autor nem sempre está plenamente consciente de todas as implicações contidas em sua atividade teórica.
Essa proposta de leitura unitária encontra fundamento, como tentarei mostrar em seguida, nos próprios textos russonianos. Antecipando minhas conclusões, diria que o principal ponto de apoio dessa leitura reside no fato de que as referidas obras nos apresentam dois diferentes tipos de contrato. No discurso, temos um contrato iníquo, o primeiro, expressão da desigualdade e origem de um Estado colocado a serviço dos ricos. No contrato aparece a figura de um pacto legítimo, gerador de uma sociedade igualitária e base de uma ordem política fundada na predominância do interesse comum. A ideia desse contrato, que é apresentado no discurso, afasta-se notavelmente, já em suas premissas, daquele descrito por Rousseau no contrato, e essa diferença não foi suficientemente observada pelos estudiosos. A filosofia política de Rousseau, pela história do conceito democrático de liberdade do William Fetcher. Esse notável livro de Fetcher não só confirma o núcleo de interpretação que propõe neste ensaio, baseado na presença em Rousseau de dois contratos alternativos, como também registra que essa não é uma leitura habitual na bibliografia sobre Jean-Jacques. Por outro lado, parece-me importante observar desde já que as duas formas de contrato, ao mesmo tempo em que fundam duas diferentes formas de organização política, pressupõem a presença de duas formações econômico-sociais diversas. Pode-se afirmar que, em última instância, a formação social que está na base do Estado absolutista de Hobbes e do governo liberal de Locke, duas diferentes formas de regime político, é essencialmente a mesma, uma ordem mercantil e individualista. Rousseau, ao contrário, quando nos fala de dois tipos de contrato, não pensa apenas nas diferentes ordens políticas que deles resultam, despótica ou democrática, mas mostra também que a cada um desses regimes políticos corresponde como pressuposto uma diferente formação econômico-social. Neste, como em muitos outros pontos de sua reflexão, Rousseau revela ter recolhido a lição de Montesquieu sobre o vínculo genético entre princípio e natureza do governo. Uma leitura superficial do prefácio ao discurso poderia dar a falsa impressão de que o ponto de partida antropológico e filosófico de Rousseau é o mesmo de Hobbes e de Locke, ou, de modo mais geral, de grande parte da filosofia social da época, isto é, do individualismo. Com efeito, para os principais pensadores do período histórico que se inicia com o Renascimento e vai até o século XVIII, a sociedade aparece não como um pressuposto, como fora o caso na concepção aristotélica do zoon politikon, o animal político de Aristóteles, e como voltará a ser em Hegel e em Marx, mas como resultado, ou seja, como fruto de um processo que tem como ponto de partida e fundamento permanente a existência de indivíduos ontologicamente isolados. Em Rousseau, provavelmente também sob a influência de Montesquieu, a concepção do indivíduo é distinta. Para ele, as determinações essenciais do homem enquanto homem, inclusive o pensamento racional, a linguagem articulada e o sentimento moral, não são atributos naturais, pré-sociais, mas, como logo veremos, resultam precisamente do processo de socialização. Além disso, para Jean-Jacques, a estipulação do contrato social não tem como meta a conservação de um mundo de indivíduos privados garantido por uma esfera pública especializada e separada, como em Hobbes e Locke. Ao contrário, é algo que reorganiza a própria forma de articulação entre o público e o privado, de modo a que a sociabilidade se torne um elemento constitutivo imanente ao próprio indivíduo. A vontade geral e o interesse comum não se impõem ao indivíduo como algo externo, mas são uma emanação de sua própria individualidade. Contudo, apesar disso, Rousseau foi certamente marcado pelo pensamento de seu tempo, já que, como os justnaturalistas, toma como ponto de partida de sua análise um estado de natureza, anterior à formação da sociedade. Isso significa, evidentemente, que esse estado de natureza tem de ser definido com base em características supostamente naturais, pré-sociais, dos indivíduos que o compõem. Mas, mesmo onde parece haver identidade, há também diferença. Como Macpherson o demonstrou em suas lúcidas análises de Hobbes e Locke, o indivíduo natural com que esses autores trabalham apresenta os traços possessivos do indivíduo específico da era burguesa. Macpherson, a teoria política, o individualismo possessivo. Na verdade, a linha interpretativa de Macpherson já havia sido sugerida pelo próprio Rousseau quando, no discurso, mas também em outros locais, afirma que a guerra de todos contra todos, que Hobbes atribuiu ao estado de natureza, é, na verdade, a transposição para aquele estado do que acontece efetivamente na sociedade civil da época. Está no discurso sobre os fundamentos e origens da desigualdade entre os homens, do contrato social e outros escritos dos pensadores. Embora cite o discurso e o contrato segundo essa edição, tanto pode ser de mais fácil acesso ao leitor brasileiro, como sobretudo para homenagear a bela tradução de Lourdes dos Santos Machado, cotejeia com os originais franceses, tais como estão reproduzidos em Jean-Jacques Rousseau em suas obras completas. E em poucos casos alterei a tradução.
Doravante citarei o discurso como D e o contrato como C no corpo do texto e nas notas, fazendo seguir essas letras pelo número de página respectivo na citada edição brasileira. Não é assim casual que essa concepção do homem como um ser orientado naturalmente pelos seus interesses singulares e egoístas, como um ser que, nas palavras de Hobbes, quer poder e mais poder, esteja na origem da concepção liberal de sociedade. Uma concepção que, malgrado o absolutismo político defendido pelo autor do Leviatã, forma a essência da teoria da sociedade tanto nele como em Locke. Seres possessivos e autocentrados, os indivíduos se organizariam em sociedade apenas para melhor garantirem sua segurança pessoal e suas propriedades, ameaçadas no estado de natureza. O Estado, o governo, ao regulamentar os conflitos, forneceria o quadro no qual os indivíduos poderiam explicitar do melhor modo possível essa sua possibilidade natural. Mesmo vivendo em sociedade, portanto, os indivíduos não perderiam os atributos que tinham em estado de natureza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 862 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles garotos por conta de conteúdo passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou em outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta lá, vista, até a próxima.